Boa noite, tudo bom, pessoal? Vamos entrando aí. Tá dando para me ouvir bacana? Boa noite, Ricardo Pena, Gianni, loja.com, Lili, Jason. Boa noite, líder século 21. Beleza, muita gente conhecida, hein? César Brant, Mantuano. Bom, pessoal, vou chamar o Mantuano daqui a pouco. A nossa live hoje é a gente vai falar com o Dr. Marcelo Mantuano, especialista em locações de shopping center. O Dr. Marcelo já trabalhou inclusive em shopping center e hoje ele auxilia lojistas de todo o país para poder auxiliar em contratos, acordos e discussões também com relação a shopping center, tá? Então eu espero que seja de muita valia para todos nós, para todos vocês, e que a gente consiga extrair o máximo do doutor, igual nós fizemos ontem com o doutor Daniel sobre questões trabalhistas, tá bom? Vamos chamar o doutor Marcelo Mantuano então. Vamos ver se está tudo certo aqui. Pessoal, quem for gostando da live, vai colocando o coraçãozinho do lado aí. Pode clicar aí. Doutor Marcelo, aceita aí, ó. E quem tiver perguntas também, pode colocando aí nessa interrogação aí, tá? Vamos ver aqui, doutor Marcelo. Acho que agora vai. Doutor Boa Marcelo, noite. tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Estamos Prazer escutando falar bem com aí? você. Prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz aí pelo convite, para a gente passar esse momento aí trocando umas informações, experiências, impressões sobre o momento que a gente está vivendo, né? Essa situação aí inédita e que a gente espera que passe logo, né, não, Klaus? Mas É, vamos aí tentar nos ajudar e ver o que a gente pode contribuir um pouco aí com todo mundo. certo. Doutor Marcelo, acho que primeiramente seria interessante você explicar hoje o que compõe, né, aquele boleto que os lojistas, né, de shopping recebem mensalmente para pagamento. Eu acho que é bom a gente começar por aí, porque antes da gente tratar das questões que a gente está passando hoje, a gente tem que entender o que é o contrato de shopping center, né? Porque o contrato de shopping center, na realidade, é um contrato atípico, que a gente fala, né? Ou seja, ele não tem não é uma espécie prevista assim na lei de forma ampla, né, bem regulamentada. Ela só é tratada num artigo de uma lei, né, no artigo 54 da Lei de Locações, que basicamente remete ao contrato todas as possibilidades de previsão da regulação da relação entre lojista e empreendedor de shopping. Então, a lei deu muita força para o contrato de locação, né? Tem algumas pequenas restrições, algumas considerações que é importante serem observadas, mas basicamente é o contrato de locação que vai regulamentar essa relação. Pois bem, e nessa relação a gente tem vários atores, né? Que a gente sempre pensa aí no lojista como, né, o locatário e o empreendedor como o locador. Mas a gente tem outras figuras aí importantes. E a associação de lojistas, né, o próprio condomínio é uma entidade à parte. E se a gente entender essas figuras, a importância, o papel de cada uma, a gente vai entender o boleto que o lojista recebe. Porque todo Certo. mês, quando o lojista recebe seu boleto para pagar,
ele vai ver lá discriminado um aluguel, cuja função é devido ao empreendedor, que é basicamente a remuneração do empreendedor pela cessão do espaço aí onde a loja é ocupada. Né? Isso não difere da loja de rua nesse aspecto. Você vai ver uma parcela lá denominada encargos comuns, popularmente chamada de condomínio, que é o rateio das despesas do empreendimento, com limpeza, segurança, manutenção, né, e outras despesas ali de conservação do empreendimento. Essas despesas são rateadas aos lojistas, geralmente por meio de um fator chamado CRD, coeficiente de rateio de despesas. Se for o caso, a gente entra um pouquinho mais nesse conceito mais adiante. Certo. Então, só lembrando, então nós temos o aluguel devido ao empreendedor, os encargos comuns devido ao condomínio, uma outra figura, o fundo de promoção devido à associação de lojistas, ou muitos shoppings têm uma entidade que chama Fundo de Promoção e Propaganda, né? Mas é uma entidade que geralmente é uma outra pessoa jurídica que administra essa verba destinada ao marketing. E os encargos específicos, né? Que é o consumo da energia, o rateio a despesa de IPTU, consumo de água nas operações que tem esse tipo de necessidade. Então, veja que naquele boleto concentram várias obrigações para bolsos distintos, né? O aluguel para o empreendedor, rateio das despesas para o condomínio, a verba de marketing para o fundo de promoção ou associação de lojistas, os encargos específicos. E, excepcionalmente, né, é muito comum quando o lojista parcela a CDU, a cessão de direito de uso, popularmente chamada de luvas, né, também vem essa parcela no boleto. Então, em suma, são essas as principais obrigações obrigações pecuniárias devidas pelo lojista no contrato de locação de shopping. Doutor Marcelo, mas vamos dizer assim, hoje o condomínio é pago antecipado ao mês vigente, não é isso? Ótima consideração, porque isso é muito importante, a gente observar toda vez que recebe boleto de competência que a gente está falando, né? Sim. Porque o aluguel ele paga o vencido, né? Você transcorre o mês e paga no mês seguinte a referente ao mês anterior, né? Mesma coisa como geralmente acontece com o fundo de promoção, muitas vezes. Os encargos específicos também, né? Há o consumo de energia e depois é apurado e pago. Agora, os encargos comuns, e sua pergunta é muito relevante para os temas que a gente vai entrar um pouco mais adiante, os encargos comuns eles são antecipados, né? Você assina um contrato de locação e abre sua loja dia 1º de abril, né? Depois de amanhã, né? No início do mês, você já vai pagar o condomínio, né? Os encargos comuns. É uma despesa que ela é antecipada, num valor estimado, claro, para cobrir os custos relacionados a essa verba, como eu mencionei anteriormente. Então vamos dizer, vamos entrando aqui nesse meteoro, né? Posso dizer, não é nem vírus, é um meteoro que nos assolou aqui, né? Bom, então esse mês funcionou-se aproximadamente até o dia 20, dependendo da cidade, né? Que foi dado aí a ordem de fechamento, inclusive cortaram os alvarás de funcionamento dos shopping centers, né? Então, assim, mesmo eu tendo locado o espaço, eu sou impossibilitado de fazer a minha atividade comercial. Na teoria, então, eu não tendo utilizado por 10 dias do mês, né? Se eu parei dia 20, teoricamente, eu já paguei o condomínio do mês inteiro, não é isso? Exato. E o aluguel, até o dia 20, na teoria, que eu teria que pagar no mês seguinte. É isso a conta? Exato. Eu acho que assim, aí a gente já começa a partir de algumas premissas, né? E depois nós vamos entrar na polêmica disso, do que a gente entende pode ser alegado aí dos dois lados, tá? Shopping e lojista. Mas, basicamente, se a gente entender que a interrupção
do contrato se deu lá com fechamento, no caso aqui, né, cassação dos alvarás, ou por outra determinação legal, a partir daquele momento, quer dizer, para o boleto do mês seguinte, não faria muito sentido você pagar o aluguel, né? Boleto seguinte. Agora, se a gente raciocinar que isso interferiria nos encargos comuns, o lojista já antecipou o pagamento do mês inteiro. Então, resta aí uma situação a ser refletida, administrada, negociada pelo período faltante relacionado aos encargos comuns. Né? Não sei se ficou claro. Né? Mas aí, assim, te perguntando, se eu já contrato para o mês inteiro, o shopping tem um contrato de, vamos dizer, manutenção também, né? Não estou falando da luz do shopping, que teoricamente, se o relógio contar menos, vai se pagar menos. Mas vamos dizer, o shopping tem lá segurança, enfim, tem um monte de despesas diversas, né? Como que fica, assim, eu sei que é um fato inédito, né? Nunca teve uma fatalidade dessa, a gente pode falar assim. Como que fica assim? E eu sei também que o nosso setor jurídico do Brasil é altamente questionável, incerto, né? Gera muitas polêmicas, muitas incertezas. Mas, na teoria, então, eu tenho que pagar 20 dias de condomínio, mesmo se o condomínio tem contrato de segurança, enfim, de tudo. E, teoricamente, tem que cortar os dias que não foram utilizados. Seria isso? A rigor, vamos ter duas interpretações possíveis. Né? Uma é entender que aquela interrupção do funcionamento da atividade do lojista, fora da vontade dele, né? Aquilo suspenderia o contrato de locação. Se o entendimento foi esse, de que esse fato extraordinário, imprevisível, ocorrido por volta do dia 18, dia 19 de março, aí, interrompeu as atividades, se for entendido que esse fato interrompeu o contrato de locação, com caso de interrupção, todas as obrigações locatícias estariam interrompidas ou suspensas de serem exigidas a partir daquela data. Então, dentro desses cenários, dentro dessa hipótese se o entendimento for nesse sentido, nós temos aí um valor a pago maior pelo lojista naquele mês, né? Porque ele contribuiu pelo mês inteiro. Lá do outro... Tem juros? Toda devolução de valor pago, pelo menos correção monetária tem, no caso vai ser insignificante, mas juros aí só a partir de uma mora, né? A partir do momento que se tornar exigível e o devedor não pagar. Né? Então, a mora, aí no caso, eu entendo que não caberia num eventual ressarcimento. Né? Agora, outra interpretação. Pode falar, desculpa. Por favor. Então, eu só ia falar que outra interpretação possível seria que, a partir da interrupção, haveria naturalmente uma redução de custos, né? Porque a segurança vai reduzir, porque ela é feita para dentro e fora, vai acontecer mais para fora do shopping do que para dentro. Então, tem uma redução de pessoal, pelo menos de pessoas trabalhando ali, lógico que aí vai depender de como é a contratação. Vai ter redução de energia elétrica, vai ter redução de consumo de ar-condicionado, vai ter redução de limpeza. Então, tudo isso necessariamente vai ter que refletir, ainda que não seja causa de interrupção da obrigação de pagar. Tá. Doutor Marcelo, assim, a gente está vendo aí que está tendo um movimento até de, vamos dizer, de dúvida, né, de incertezas com esse cenário que a gente tem aí. Mas eu vou começar a te falar fazer algumas perguntas que eu acho que eu estou recebendo aqui algumas dúvidas dos lojistas, tá? Por exemplo, se o shopping, o ambiente hoje, como todo mundo foi pego de surpresa, a maioria não tem recursos, né? Para fazer nem pagamento de aluguel, nem de condomínio, nem de nada, porque realmente o mês foi abruptamente interrompido, né? E agora vai vir um boleto, se é que já não chegou, dos shopping centers relativo aí ao condomínio do próximo mês, que a gente não sabe se vai estar aberto, ao aluguel do mês que venceu. Vai chegar essa cobrança aí. Bom, hoje, qual que é a sua orientação para uma pessoa que recebeu essa notícia desse vírus aí, desse fechamento abrupto que chegou aí, se ele está assim, sem condições, não estava preparado para um negócio desse que ninguém estava, o que a pessoa tem que fazer?
Olha só, Klaus, eu acho que a primeira coisa, o mais difícil que seja, isso aqui eu vou falar nem como advogado, mas eu falo com todos os meus clientes, porque a nossa forma de trabalhar, eu gosto muito de envolver na operação e de entender a situação de cada caso. Acho que o primeiro ponto é ter calma nessa hora. Porque uma coisa é você sofrer uma situação isolada, né? Aquele desespero, aquela, aquela solidão de um sofrimento pessoal. Sei. Outra coisa é você enxergar que você está dentro de um contexto, de um contexto que não é só seu, né? Então, eu acho assim, todos os lojistas hoje estão passando pela mesma situação, esse dilema. O que fazer? O que fazer? Então, e aí, isso reflete em todas as esferas, não é só com o shopping, você tem a folha de pagamento, você tem vários stakeholders aí relacionados ao empresário que ele tem que tratar. Ele tem que tratar dos seus funcionários, ele tem que tratar dos seus fornecedores, tem que tratar do pagamento, de cumprir seu custo de ocupação com o lojista ou que seja loja de rua. Tem o fisco, tem muitas vezes banco, encargo financeiro, quando não tem franquia envolvido, e ele mesmo, o resultado próprio é ele enquanto acionista, o sócio do negócio. Então eu recomendo ter calma. E dentro disso, o passo seguinte, ter calma, ele tem que gerir o caixa dele. O caixa é finito nesse momento, porque a gente sabe, vem acompanhando, gente que trabalha no varejo aí há muitos anos, nós dois, né, Klaus, há tanto tempo aí no varejo, então a gente sabe que não é fácil. Você interromper um funcionamento de uma loja é igual você parar fazer uma bicicleta, parar de andar e querer que ela fique em pé. É muito difícil. Então, nesse momento, eu acho que eu recomendo ter calma, olhar para o seu caixa, ver o que você vai ter condições, quanto tempo você vai suportar, porque a gente não sabe quando vai reabrir o comércio e nem como vai reabrir. E Porque tem nesse isso também, ponto nós né? vamos tratar daqui a pouco. É. Então, só para concluir essa pergunta, eu acho que antes de preocupar em pagar ou qualquer medida jurídica tomar, eu recomendo ter calma e pensar em começar a negociar, a conversar com as pessoas. Acho que o primeiro passo é conversar, é expor a sua situação e tentar encontrar junto com a outra parte na relação jurídica ou relação negocial, tentar encontrar uma solução. O primeiro passo é essa conversa, é a negociação. Mas assim, fica difícil até de negociar, né? Porque está tudo fechado. As pessoas não podem encontrar porque tem risco de transmissão. Não tem jeito nem de marcar uma reunião presencial. A loja fica fechada. Eu estou com medo, inclusive, de ser despejado, porque se o vírus durar aí muito tempo, isolamento, eu vou ficar sem 2, 3 meses sem pagar. Eu posso ser despejado com a loja vazia? Veja bem, o Klaus, essa é uma situação que o judiciário vai ter que se posicionar e vai se posicionar. Por quê? Vamos lá. Em situações normais, existe um ordenamento jurídico que trata disso. Né? A impontualidade ou a inadimplência no pagamento permite uma ação de despejo, né, pelo proprietário do imóvel. Né, isso não só o ordenamento, a lei, mas o próprio contrato assim prevê. Agora, a gente tem que entender que situações como que a gente está vivendo, o contrato ele é relativizado. Né? A imprevisibilidade do momento e o ineditismo do momento que a gente está vivendo, ele relativiza as regras jurídicas, contratuais e legais. Então, eu arrisco aqui eu vou arriscar a minha opinião, tá? Klaus, mas não sendo irresponsável, mas com uma dose de segurança, eu acho que os meus pares, a gente conversa muito com advogado, de lojistas de shopping, do ramo todo, que eu acho que vai haver uma flexibilização nesse sentido. Vou dar um exemplo, claro, no direito comparado, que a gente fala fora do Brasil, Alemanha e Estados Unidos já interromperam ordens de despejo. Ninguém pode ser despejado até outubro, na Alemanha, por exemplo. Isso já foi
Então, já está havendo uma proteção. E eu acho que essa vai ser a tendência do judiciário. Então, em suma, o empreendedor só pode propor ação de despejo? Poder, ele pode. O judiciário está aberto. Embora os prazos estejam suspensos, o Poder Judiciário está aberto, pronto a receber as demandas sobre o tema. Agora, eu reclamo de muita calma sobre o assunto, até porque eu vou dar um exemplo prático. Tá? Na reeleição do Fernando Henrique, em 99, o câmbio houve uma maxi desvalorização do real logo após a reeleição do Fernando Henrique. Né? Durante a eleição, próximo ao pleito, o governo segurou o câmbio artificialmente, você deve lembrar muito bem disso, e logo depois o dólar deu aquela explodida. Na época, é muito comum, tinha muito leasing vinculado ao dólar e outros contratos de financiamento também indexados em dólar. E essas ações todas foram parar na justiça, alegando justamente a teoria da imprevisão, que é o que está tão sendo falado no momento. Aquele fato imprevisível da maxi desvalorização de dólar desequilibrou o contrato de tal forma que mereceria uma intervenção do Poder Judiciário para reequilibrar a situação, criar de novo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Diversas demandas foram apresentadas ao Judiciário. E, curiosamente, Klaus, no ano passado, 2019, ou seja, 20 anos depois, o Judiciário, o STJ, finalmente classificou o tema. Então, e até entendeu que nem caberia a teoria de previsão caso, mas não importa o fim da história. O que importa é que demorou 20 anos para tratar. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Judiciário vai ter que se pronunciar, mas, provavelmente, isso não vai ser consolidado muito rapidamente. É claro que quem procurar o Judiciário, a decisão vai ter que ser proferida, mas quantas decisões cabem recursos e até uma jurisprudência segura sobre o assunto, nós levaremos alguns anos, entendeu? Mas certamente isso vai bater no judiciário. Doutor Marcelo, uma situação inusitada dessas, né? Que hora que o diálogo ele é a primeira solução, né? A primeira sugestão, inclusive, até porque é um fato inédito tanto para os shoppings quanto para as pessoas, porque pensa para você ver, um lojista ele tem folha de pagamento, ele tem despesas, né? Ele tem o próprio sustento dele, porque muitas pessoas sobrevivem, né? Alimentação e tudo é o provento ali daquela atividade, né? Não sabe por quanto tempo que vai ficar fechado, as pessoas, a maioria, não está faturando absolutamente nada, né? Estamos aí esperando medida, né, do governo, né, de auxílio no salário, né? E aí tem ainda dificuldade para ver que horas que isso vai para o banco, se o banco vai exigir alguma coisa para pagar o salário do funcionário. A maioria do varejo não tem nem dinheiro para o próximo salário que tiver, né? Sabe-se que quando retornarem as atividades, não vai ter nenhum boom de explosão de consumo, as pessoas felizes, alegres, andando pelas galerias do shopping, né? Vamos dizer, infelizmente, a gente acredita que vai ter uma redução inicial de consumo, né? Diante disso, eu te pergunto o seguinte, vou renegociar com o shopping, não sei quanto que o shopping abre, tento negociar, não estou tendo êxito. Qual que é o próximo passo? Olha, você tocou no ponto crucial na minha visão, porque a gente tem acompanhado aí, né, que acabou, está chegando aí o prazo do fim do mês, onde vão começar a chegar os boletos do shopping, já estão chegando, e a gente tem visto que muitas vezes o empreendedor já tem começando a tratar do redução desse período que está fechado. Mas eu acho que a maior preocupação é justamente o que você tocou, é o pós. Quando abrir, a gente sabe que a retomada não vai acontecer. A gente já tão rapidamente, a gente já estava vivendo um momento que as vendas estavam começando, talvez, a retomar, mas ainda não estavam nos patamares que se espera. Então,
O que eu acho? Primeiro, o momento é de tentar negociar o período maior. É para frente. Eu acho que não é só o período que está fechado. E se isso não for possível, aí, Klaus, eu acho que, de fato, as demandas vão começar nesse sentido. Eu acho que o judiciário vai ter que ser provocado a se manifestar. E aí vou dar minha opinião. Pessoal, o que eu acho que seria razoável e que eu espero que os empreendedores do shopping tenham alguma sensibilidade nesse sentido. Eu acho que o aluguel percentual ele seria muito adequado para esse momento. Exigir do lojista... Sem mínimo? Sem mínimo. Eu acho que exigir do lojista... E com condomínio separado? Eu acho que o condomínio vai ser necessário aí o shopping, aquela história. O contrato de locação ele tem obrigação das duas partes. O empreendedor e a administradora do shopping são especializados no assunto. Eles têm uma expertise de definir bem o mix de loja, de gerir bem o condomínio. Então, sendo assim, é a hora de toda essa expertise acumulada e usar o momento que estamos passando também, que o shopping renegocie com os fornecedores de condomínio e tentem fazer a maior redução possível. E talvez, quem sabe, a gente sabe que tem shoppings onde o empreendedor às vezes aporta e colabora para a redução do condomínio, muitas vezes com verba, com parte da receita do estacionamento e com outras soluções criativas. Talvez seja o momento de dar esse socorro. E trabalhar, ao invés de aluguel mínimo, trabalhar com aluguel percentual por um tempo. Porque a gente precisa de entender que nesse negócio complexo chamado shopping center, e fantástico, né? Complexo e fantástico chamado shopping center, o cliente do lojista é o consumidor, mas o cliente do empreendedor de shopping é o lojista. Então, assim como o lojista vai ter que usar toda a sua criatividade para seduzir de novo o consumidor para gastar, mesmo ele talvez não tendo recurso, né, com recurso limitado, o shopping vai ter que usar a criatividade para seduzir o lojista a permanecer ali. Né? Porque, do contrário, Klaus, seria muito ruim a gente imaginar que a decisão pior tivesse que ser tomada. E seria o fechamento de loja, entendeu? E vacância aí Brasil afora, que seria o pior cenário, seria horrível para o comércio, horrível para o varejo, horrível para os lojistas e também para os empreendedores de shopping. Então, eu tenho aqui a esperança de que dê as mãos e que, de repente, trabalhe com o aluguel percentual nesse momento, talvez por um ano, ou pelo menos até o fim do ano. Porque, veja bem, Klaus, raciocina comigo e aí você vai ter mais propriedade do que eu para dizer. Certas operações, você pensa que quem está trabalhando com a Páscoa, loja de chocolate já era, né? As próximas datas do comércio do primeiro semestre estão totalmente comprometidas. O dia das mães, dia dos namorados. Então, logo assim, como que um lojista, vamos supor que a loja volte a abrir, o comércio reabra dia 15 de abril, ou que seja dia 30 de abril, como é que ele vai poder se comprometer a pagar um boleto, um aluguel mínimo, sem ter, sabendo que o faturamento dele vai demorar a acontecer e com um passivo acumulado nesse período a ser questionado para frente? Até assim, tem alguns shoppings que eu já vi que estão fazendo a seguinte proposta. Você vai poder ter um desconto para pagar a partir de janeiro do ano que vem, caso até então os seus encargos e aluguéis estejam adimplentes. O que você acha disso, doutor Marcelo? Olha, Klaus, eu acho que não é razoável. Eu acho que não é razoável. Porque, veja bem, ninguém hoje, em sã consciência, consegue se comprometer a estar adimplente para o futuro, para as próximas obrigações. Não por falta de vontade, né? Não por falta de vontade, mas é por falta de recurso. Isso é uma situação, é uma outra pandemia, né? Nós temos a crise econômica. É o que eu costumo dizer, né? Quer dizer, quando a paz da saúde terminar, nós vamos começar outra guerra.
Então, a gente precisa de ter essa razoabilidade. Então, uma proposta dessa, Klaus, né, dando minha opinião aqui, não vou fugir de me posicionar, eu acho que não tem como. Não tem como, porque você postergar um pagamento com algum desconto condicionado a uma pontualidade pelos próximos 12 meses, ninguém em sã consciência hoje pode se comprometer a ser pontual, né? Porque ninguém sabe o futuro como vai ser. A gente nem sabe se a loja ainda vai continuar no próprio shopping até aquela data, concorda? Poxa. Perfeito, Klaus. Eu acho que, inclusive, eu vou além. Inclusive, eu acho ponto de negociação relevante nesse momento em que tudo tem que estar passível de ser negociado, né? Acho que o primeiro ponto é isso. A gente tem que abrir o canal ali de negociação e de conversa, ou se não houver negociação, ir para o judiciário com a mente aberta de não ter medo de discutir nenhuma verba. Todas as verbas são passíveis de serem olhadas com outros olhos. E aí entra a multa rescisória. Porque a gente sabe que entrar em shopping é caro, porque muitas vezes CDU paga-se o ponto comercial, tem um custo alto de investimento, porque é caro uma obra de shopping, e você tem custo aí, não é simples permanecer, e depois uma barreira de saída, muitas vezes, que é proibitiva. Às vezes o lojista não sai, não fecha, ele já está com o negócio dele muito ruim, e ele não fecha por ter uma multa rescisória muito alta. Sim. Então, acho que é um ponto também a ser negociado. Acho que qualquer acordo que for feito agora, negociação, eu sugiro também que os lojistas tratem com o empreendedor, ok, e se eu não aguentar? E se eu não suportar? Eu quero ter uma facilidade de saída, porque isso pode acontecer. Não é uma situação aí que ninguém pode garantir que é resultado futuro. Ô, doutor Marcelo, até indo nesse pensamento aí, quando você abre uma loja em um shopping center, você se cria, inclusive, de expectativas, né? Com relação ao fluxo de pessoas, à expectativa de faturamento, né? Presente aquele shopping que você tem, né? Eu queria saber de você o seguinte, um vírus, uma pandemia como essa, fechamento do comércio por 1 mês, 2 meses, isso aí não é também mais um fator para, se caso as pessoas, os empreendedores, juntamente com lojistas, não chegarem num ponto de acordo, vamos dizer, de entendimento, de negociação, eu vou, né, como lojista, ou as pessoas como lojistas, vão faturar muito menos do que a expectativa que eles criaram. Isso também já é um fator para ser apresentado, eventualmente? Com certeza, né? A gente, o que vai ter que ser apresentado, porque essa situação toda, de fato, está posta, né? Mas isso aí é muito relevante no momento que isso for para o Poder Judiciário, né? Porque muitas vezes essas peculiaridades da relação do varejo e shopping, muitas vezes o juiz não tem conhecimento, né? Ele sabe que tem todo o conhecimento jurídico, mas às vezes não conhece exatamente como o mercado funciona. Então é muito importante evidenciar essa realidade. Quer dizer, eu tinha uma negociação, eu tinha um contrato negociado em tais circunstâncias. Hoje a circunstância é totalmente diferente. Por exemplo, a loja de chocolate, ele tem aí uma época mais forte do que o Natal dele. Não privilegiando quem é do chocolate, mas a gente sabe que eu tenho amigos que têm loja de chocolate e eles falam que o ano inteiro a loja dá prejuízo e na Páscoa e no Natal, a época que o cara recupera. E esse ano ele não vai ter isso, né? A não ser que ele tenha uma outra estratégia de venda domicílio, dar desconto, enfim. Aquela venda esperada não vai ter, né? Não vai. Para esses casos, inclusive, eu tenho defendido muito. Claro que muitas vezes a gente ainda não tem tanta... não é tanto ouvido nesse aspecto, mas eu acredito muito que no futuro o aluguel percentual ele teria que ser apurado anualmente. Porque se você apura o aluguel percentual anualmente, você corrige essas distorções. Você pega
uma loja de chocolate, passa o ano inteiro equilibrando, né, no prejuízo, quando vende bem, né, num determinado mês lá de Páscoa, vem aluguel percentual e come a parte do resultado dele. Então, o aluguel percentual teria que ser anualizado. Então, essas distorções, elas também precisam ser corrigidas daqui para frente. Mas volto a insistir, eu acho que, como você estava mencionando, a gente tem que entender que assim, toda a circunstância até agora mudou. Então, nós vamos ver outro momento. Então, se é outro momento, o contrato tem que ser revisto. Seja por meio da ação revisional de aluguel, que até posso falar um pouco aqui adiante, ou por uma medida cautelar da natureza ordinária. Porque a ação revisional de aluguel tem seus requisitos a serem obedecidos. Mas mesmo aquele lojista que não preenche os requisitos da ação revisional, eu não tenho dúvida que ele deve procurar, se não houver a negociação, volto a insistir, o judiciário para tentar rever o seu contrato. Aí, ó, até o Reinaldo está falando que ele é contador de 3 lojas do ramo de chocolate, o mês da Páscoa é 100% de lucro, e o mês deve ser juntamente com o mês de dezembro, é o que sustenta o ano. Então, assim, é lógico que o ramo de chocolate, pela data, ele foi afetado, mas a gente não pode desconsiderar que as outras lojas tá tudo bem, né? Não tem isso, né? Tá todo mundo na mesma. Acho que, assim, a grande vantagem também, doutor, ver se você concorda comigo, é que nós todos estamos no mesmo barco, concorda? Inclusive, os shoppings também estão no mesmo barco, porque, às vezes, essa é uma grande oportunidade de se sentar à mesa com um equilíbrio que talvez nunca a gente tenha tido anteriormente. Você concorda comigo? Perfeito. É isso que eu espero que aconteça, Klaus, porque, de fato, continuar essa queda de braço, continuar não, né, mas criar-se uma queda de braço ou cada um puxando a corda, tentar olhar para o seu prejuízo, isso vai levar para uma infinidade de ações no judiciário, entendeu? E aí no judiciário brasileiro, a gente também não sabe o que pode acontecer, não é isso? Até porque é o seguinte, você vai entrar com uma ação. Doutor Marcelo, você com sua experiência, quando é que um negócio desse vai ser julgado? Uma ação dessa? Vamos dizer assim, pois abril, está fechado. Maio, reabriu. Aí vai entrar com a ação. E aí, quando é que algum juiz vai olhar para a sua ação? Pois não, eu acho assim, a liminar, né, o pedido ali imediato, uma tutela de urgência, alguma coisa que for necessária, o juiz vai ter que se pronunciar imediatamente ou no curto prazo. Mas uma decisão segura do judiciário vai demorar alguns anos, entendeu, Klaus? Basta ver, igual eu dei um exemplo, o caso da teoria o caso da maxi desvalorização do real de 99, foi ter uma decisão definitiva 20 anos depois. Você pensa, a gente não pode sequer cogitar uma coisa dessa. É aquela história. Hoje a gente está vivendo aí o medo do colapso no sistema de saúde, mas se a gente descuidar e jogar tudo para o judiciário decidir, vai ter o colapso do judiciário. E a culpa não dá nem para colocar no judiciário. Eles vão dar a decisão que for possível. E no prazo que for viável. E provavelmente não vai atender vai desagradar algum dos dois lados, ou os dois. Então, eu volto a insistir. Eu espero que isso sensibilize e permita aí uma negociação bem razoável para os lojistas e para o empreendedor, onde reduza as perdas. Voltando só no primeiro ponto que eu falei lá, se a gente imaginar que os encargos comuns, eles vão pagar as despesas do shopping, fundo de promoção, despesas de marketing, e a remuneração do empreendedor está no aluguel, uma aplicação do aluguel percentual por um período, né, vamos dizer de 12 meses que seja, pelo menos, ele não vai implicar no prejuízo para o empreendedor, vai reduzir o resultado dele, mas não implica no prejuízo, concorda? Então, eu acho que por aí, agora, exigir o aluguel mínimo na retomada, eu não tenho dúvida que é onerar excessivamente o lojista. E aí, Klaus, naturalmente ele vai ter que ir para o judiciário para rediscutir isso. Porque eu não tenho dúvida que o pleito a pedir no judiciário vai ter que ser
com a aplicação do aluguel percentual aí nos próximos períodos. O grande temor, né, até nosso amigo Ricardo Polac está questionando aqui, é o seguinte, muitos lojistas, né, têm comentado que gostariam de entrar com uma ação coletiva, caso seja necessário, tá? Porque realmente, né, infelizmente, muitas vezes alguns lojistas eles são retaliados porque eles tomam atitudes visando, né, o lado deles, né? Até porque eles são a parte mais fraca perante um tamanho de empreendimento como shopping center. Como que você acredita que é a melhor forma? Claro, gente, a gente está pontuando aqui que a conversa, o entendimento, a negociação entre as partes, sem litígio, sem justiça, é o melhor caminho, desde que seja de acordo com as possibilidades de cada um. Mas numa eventual discussão disso, doutor, você sugere entrar em grupo? Você sugere cada um faz o seu? Porque assim, se, como você falou, a situação vai ser examinada daqui a alguns anos, talvez nem vai ter a loja até lá. E até lá, provavelmente, ela vai ter que ficar pagando aqueles encargos, aqueles aluguéis. E a partir disso pode até rolar uma renegociação para renovação do contrato de aluguel que, poxa, estou com a ação da justiça. Olha que situação. O que você acha? Assim, dá uma tarefa. Olha, Cláudio, eu acho que assim, a ação coletiva ela é possível juridicamente. Mas eu acredito que o pleito vai acabar, inevitavelmente, tendo que ser individual. Né? E explico por quê. Cada contrato tem seu prazo de validade, às vezes tem condições diferenciadas, por mais que a gente sabe que, em linhas gerais, o contrato de locação tem suas regras básicas, né? Mas cada um tem seu prazo de vigência, cada um, muitas vezes, tem muitas acessórias distintas. Você tem interesse do franqueador, muitas vezes. Então, eu acredito, tem ação revisional e renovatória que ela pode correr em paralelo e, né, com essas ações que tratam exclusivamente desse período. E existe também a possibilidade da negociação parcial, porque é aquela história. Cada um tem a sua realidade. Por mais que os pedidos podem ser semelhantes, vão acontecer negociações parciais. E isso, no universo da ação coletiva, ela é mais difícil de acontecer. Então, eu acho que a coletividade ela é importante para definir estratégia. Eu acho que os lojistas devem caminhar juntos, como nunca, sabe? Eu acho que é o momento da união, de não ter nenhum receio, né? Porque aquela história, buscar uma renegociação ou buscar o judiciário para tentar reequilibrar o contrato, de forma alguma pode ser interpretado como uma afronta, né, ao empreendedor. De forma alguma. É razoável, é uma busca de sobrevivência para o negócio. E sendo assim, deve ser feita às claras. Eu até, é muito comum aí, pelo menos minha forma de agir, eu costumo comunicar ao shopping que eu vou ajuizar uma ação, justamente para explicar, olha, eu estou buscando lá para resguardar direito do cliente. Mas vamos continuar conversando, mas em algum momento isso fatalmente acaba sendo necessário se houver uma resistência a enxergar essa situação calamitosa que a gente está enfrentando no comércio. Muito bom. Pessoal, quem está gostando da live, clica aqui no botão direito aqui, tem um coraçãozinho aí. Quem quiser fazer algumas perguntas, eu vou abrir agora para quem quer perguntar algo que a gente ainda não abordou aqui na live, tá? E enquanto... vamos ver aqui, ação coletiva. Vocês fiquem à vontade, tem aqui essa interrogação, tá? Para fazer essas perguntas para o doutor Marcelo. Ô, doutor Marcelo, e deixa eu te perguntar uma coisa. Com a sua experiência, qual que é o sentimento que você vê do shopping perante ao lojista? Estou falando de forma geral, tá bom? Quando é ajuizada uma ação, eles vêm de uma forma de preconceituosa com aquele lojista, eles vêm de forma natural. Como que é o seu entendimento hoje com relação a isso? Olha, eu acho assim, Carlos, a busca do direito jamais pode ser, ninguém pode aceitar, né,
Porque isso aí a gente não pode generalizar. Cada shopping tem shopping que entende muito bem, claro, vai ter alguma questão pessoal. Isso é natural dos negócios, né? Porque a gente tá falando, no fundo, tem gente envolvida, né? De parte a parte tem pessoas. Mas eu acho que a gente não pode aceitar isso, sabe, Klaus? Acho que de forma alguma, uma busca pelo reconhecimento de direito, de equilibrar uma situação, pode ser entendido como afronta. De forma alguma. Né? Então, esse receio, eu acho que o lojista não pode ter e não deve ter. Né? Essa cautela de não ajuizar a ação, que é a minha opinião, tá, Cláudio? Veja bem, eu acho que isso aqui não tem um plano pronto, né? Ninguém viveu o que a gente está vivendo, mas eu acho que, primeiro, fazer uma tentativa, se não der certo, e em seguida ir para o judiciário, é uma cautela. E isso, de forma alguma, pode ser, nem é um receio, é medo do shopping, né, não ajuizar a ação imediatamente, mas também ajuizar não pode ser interpretado como shopping, se o lojista tomar a decisão de ajuizar uma ação imediatamente hoje, não pode ser interpretado de forma alguma como uma afronta e ser penalizado. Isso não. Entendi. E aí essa vantagem de sofrer em coletivo, né, Klaus? Porque hoje não tem um lojista que não esteja passando por um tipo de aflição aí. Entendi. Doutor Marcelo, os lojistas, vão respondendo aqui, tem gente que entra aqui na live para xingar. É impressionante, né? Mas, enfim. O pessoal está perguntando aqui o que na sequência, quando abrir as lojas, é possível também negociar o condomínio e o fundo de promoção? Eu acho, é igual eu falei, eu acho que nesse momento a gente tem que ter a cabeça aberta. Tudo é possível de negociar. Juridicamente, é claro que é aquela história. O condomínio, ele é um junto de despesas. Ele não é uma entidade que dá resultado. Então, naturalmente, renegociar condomínio, se ele não reduzir por eficiência nos custos, alguém vai ter que pagar essa conta. Aí, mas, doutor Marcelo, esses custos do condomínio, eles são abertos para os lojistas hoje? Olha, é muito difícil ter acesso às contas do condomínio de forma ampla, Klaus. Isso aí é uma luta antiga, isso é uma briga antiga de todos os lojistas. Existe até um projeto de lei no Congresso, que a gente fez uma pequena contribuição tentando inserir um dispositivo que obrigue a essa transparência um pouco maior, porque essa despesa, a partir do momento que o lojista arca, ele tem o direito de ter acesso e verificar o que está lá. Isso não é desconfiança, é tão somente... É um direito, né? Um direito, né? É um direito. Então, isso também é um ponto. Eu acho que, nesse momento, eu acho também que seria muito bom se viesse uma transparência grande por parte dos empreendedores, evitaria também demandas que podem vir a surgir questionando despesas do condomínio. Né? Porque é natural que aconteça isso, entendeu, Klaus? Todo mundo vai olhar com uma lupa para cada despesa, para cada obrigação que tem que pagar. E por que você acha que hoje há vamos dizer, esse medo de expor esses valores para os condôminos? Olha, é difícil falar, Klaus. Eu prefiro que acreditar que é tão somente uma cultura, talvez, na minha visão, ultrapassada, de que esconder é proteger algum segredo importante. E quando eu acho que o grande vantagem hoje competitiva é você ter transparência. Eu acho que quanto mais transparência você tem, mais resultado você tende a ter nos negócios. Então, essa proteção ou esse não querer mostrar, na minha visão, só gera desconfiança. E a desconfiança é ruim para qualquer negócio jurídico. Ainda mais quando a gente está lidando com parceiros, não é isso? Exatamente. Porque, exatamente. Assim, na minha visão, quando você entra no shopping, você está dando a mão para outra parte, né? E não é só uma mão de uma via só, são parceiros, né? Então, acho que quando tem parceria, como você falou, a transparência é melhor. Mr. Black Café está perguntando o que você acha que seria uma proposta aceitável para uma negociação amigável. Acredito que você já falou aqui que é o condomínio e mais um aluguel percentual, não é isso? Exato. Eu acho que assim, eu acho que a participação dos lojistas, talvez por representante ou dois, na gestão do condomínio para demonstrar eficiência,
porque é a eficiência dos custos que vai reduzir o condomínio. Esse é o primeiro ponto. Da mesma forma, no fundo de promoção, eu acho que, e isso a maioria dos estatutos de fundo de promoção e associação de lojistas já permite a participação de lojistas, que na prática muitas vezes não acontece, porque, né, o shopping às vezes não chama para participar. Então, acho que para a redução do fundo de promoção e do condomínio, uma participação do lojista na gestão disso, um acompanhamento. Isenção do aluguel mínimo e, naturalmente, o 13º, né, porque pagando só aluguel percentual nos próximos 12 meses, ou pelo menos até o fim do ano, já estaria englobado o 13º. Eu acho que essa medida é muito razoável e, como eu disse, Klaus, não vai trazer prejuízo para o empreendedor de shopping. Claro que vai reduzir o resultado dele, vai, mas ninguém vai ter o mesmo resultado previsto nesse ano. Isso ninguém no mundo. Vamos tentar responder aqui. A gente tem mais 9 minutos, né? Porque o Instagram ele corta quando a gente tem 1 hora de live, tá? E pelo que eu vi aqui, a gente continuaria aqui por, poxa, horas aqui. Então vamos tentar responder mais algumas perguntas. Quem ainda não tem tempo para entrar com ação revisional pode ter seu contrato prejudicado em futura negociação ou não ser renovado? Ela deve ter perdido o prazo, né, doutor? Ela falou revisional, talvez ela esteja falando da ação renovatória. A ação renovatória... vou falar um pouco das duas, tá? Que eu acho que eu não falei ano passado. A ação revisional é aquela ação que visa trazer a valor de mercado o valor do aluguel, né? Aquele aluguel pactuado lá no contrato de locação no início, passados 3 anos ao menos, é permitido ao locatário, mas também ao locador, tá? Muitas vezes isso passa desapercebido, mas as duas partes podem pedir para o judiciário reequilibrar o contrato. Se o aluguel estiver muito caro, reduzir o valor de mercado. E se ele tiver também, né, tiver um aquecimento no mercado imobiliário, é possível pedir o aumento do aluguel via ação revisional. Então, essa é a partir de 3 anos que é possível. A ação revisional, que o colega ou a colega deve ter falado, é aquela ação que visa a proteção do ponto comercial, né? Aquele locatário que tem um contrato de pelo menos 60 meses, em um instrumento ou vários sucessivos, ele precisa de, até 6 meses antes do término do contrato, ajuizar a ação, a chamada ação renovatória, que busca renovar judicialmente o contrato por mais 60 meses. Nesses casos, independente de que isso não muda, na minha opinião, independente da situação que a gente está vivendo, o que eu recomendo aos lojistas é sempre o seguinte: entrou no último ano do contrato, né, faltando 12 meses, já procura o shopping e começa a negociar. Acho que o caminho sempre é esse. Tenta negociar. Passou ali, faltando 9 meses antes de terminar o contrato, já procura o advogado para tentar aí já juntar os documentos para ajuizar a ação renovatória, que tem que ser impreterivelmente ajuizada antes de 6 meses do término do contrato. Entendi. Doutor, estamos com a pergunta aqui do nosso querido amigo Everton. Everton, mais uma vez, muito obrigado por propiciar fazer esse encontro aqui. Acho que isso aqui é uma ação para entendimento das pessoas. Nós, posso falar pelo doutor Marcelo, estamos à disposição e que a gente puder ajudar. Doutor Marcelo, o seu escritório atende no Brasil inteiro, caso precise, não é isso? Atende no Brasil inteiro. Nós somos um escritório especializado no atendimento ao lojista de shopping, né? Não só na relação com o shopping, mas em todas as demandas relacionadas. E temos condições de ajudar aí em qualquer local do Brasil. Estamos à disposição. Quem quiser mais informação pode nos procurar via Instagram ou no nosso site. É fácil de nos encontrar, né? Negócio muito legal, doutor Marcelo, é que assim, você como advogado, tem até uma pergunta de uma colega sua aí que contribui bastante, eu acho que assim, um bom advogado não é aquele que quer levá-lo para o litígio, para a briga sempre, né? Muitas vezes, e eu posso falar assim, a minha experiência pessoal, ela juridicamente, ela sempre foi muito difícil, sabe? Por N motivos, seja para a conjuntura do país, pela realidade, né, que a gente tem da justiça brasileira. Então, assim,
acho que você, como advogado, você recomendando o diálogo, é muito profissional em fazer isso, porque talvez muitos colegas podem só falar que entra com uma ação apenas por entrar com uma ação e não tentar resolver e encontrar uma solução para aquele lojista que está aí numa apreensão grande, tá? Então, eu queria te dar os parabéns por isso aí também. Doutor, vamos aqui tentar responder mais duas perguntas. Contrato com prazo indeterminado, que já deu mais de 60 meses, entra nessa regra também? Ele falou da regra lá. Da ação renovatória. Não. O contrato tem que estar com prazo vigente. Se ele está a prazo indeterminado, mesmo tendo 60 meses, ele perde o direito de ação renovatória. Agora, eu queria só comentar, antes de terminar, acho que nós temos um tempinho, que o Everton fez uma importante intervenção e a gente não pode deixar de atender. Ele perguntou a respeito da flexibilização do estacionamento. Okay. Eu acho uma ótima iniciativa. Eu acho que nesse momento a gente tem que ser criativo. E essa é uma excelente ideia. Quer dizer, você atrair o lojista, o consumidor para o shopping, flexibilizando o valor do estacionamento, que muitas vezes a gente sabe que ele pode ser um fator, muitas vezes é um fator que espanta o consumidor. Eu acho que é uma ótima ideia flexibilizar o estacionamento. Eu acho que a solução está nisso, nessa criatividade que a gente tem que propor, e pessoas aí, líderes como o Everton, podem ajudar a contribuir nisso. Então, esse é o caminho, na minha opinião. A nossa colega aqui perguntou, e aqueles empresários que só acham que a solução é entrar com ações na justiça? Olha, a justiça é sempre o caminho. É uma porta que está aberta e ela tem que ser utilizada quando preciso. Mas o que a gente vê é o seguinte, eu vou dar um exemplo pessoal. 90% das ações entre particulares, né, que nosso escritório conduz, terminam em acordo. Então a justiça ela é muito mais um facilitador para chegar numa composição do que um resolvedor de conflito. Então, por essa razão, eu acho que a gente tem que trazer essa escalada. Tenta a negociação direta, depois busca a justiça para tentar, num outro momento, chegar numa composição satisfatória, porque não estou dizendo que vai acontecer isso, mas o caso de 99 é um exemplo muito didático e recente. Demorou 20 anos para uma jurisprudência consolidada sobre o assunto. Né? A gente não pode deixar isso acontecer. Doutor Marcelo, considerações finais que você tem, nossa live já está encerrando. Muito obrigado pela oportunidade, pela conversa. Obrigado a todos aí e pode fazer sua observação final aí. Olha, primeiro eu só quero agradecer muito ao Klaus, ao Everton e outros lojistas que incentivaram a gente a fazer esse momento, essa live. Então, eu agradeço muito a oportunidade e a confiança de todos. Né? E aí, minhas considerações finais é isso. Eu acho que a gente não pode desanimar, temos que nos unir, não ter receio de negociar, de fazer escolhas difíceis, muitas vezes até tomar decisão de não pagar por falta de recurso, e, se for necessário, também procurar o judiciário. E com calma e sem tomar decisões precipitadas. Essa é a minha opinião e estou à disposição para outros tantos momentos que forem necessários. Obrigado a todos aí, boa noite. Parabéns, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a todos vocês aí. Nós vamos tentar salvar essa live aqui, colocar ela aqui, disponível aqui, tentar botar no canal do YouTube. E se você gostou também, manda aí sua dúvida também. Doutor Marcelo faz consultoria, manda uma mensagem para ele, entra em contato e a gente continua aqui também. Muito obrigado, Marcelo. Fica com Deus. Ótima noite para você. Obrigado, Klaus. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau.